aula remota de chip número 1, começando agora os trabalhos, abrindo aqui mais ou menos faltando mês e pouquinho para terminar a disciplina. Então eu só quero fazer um apanhado de algumas coisas. E uma vez que a gente só tem oficialmente 2 horas por semana, a ideia é que a gente pegue um pouco da- do horário de ARC para fazer justamente essa junção. Até porque é o seguinte, eu estava pensando vários caminhos para poder implementar isso, já que tem uma semana, 2 horas, um mês de aula, 2 horas por semana, né? Então eu fiquei imaginando formas de apresentar a disciplina e fazer atividades que pudessem ser produtivas. E como a gente já está tocando o jogo, que é o projeto da disciplina de ARC, eu imaginei se seria viável em um mês. Em um mês ele é. E aí é o seguinte, essa é a entrega 6, que ela está atrasada. Já peguei o gancho de definir salas de partida. Programar as salas de partida, né? Que de fato, aqui no caso é só fazer a definição teórica. Aqui no caso é codificar isso. E se fosse o caso, colocar ele como opcional a integração com o Discord. Beleza. O único item opcional, realmente, de fato, aqui está a integração com o Discord. Eu marquei essa tarefa como entregue, ponto final. Quem quiser fazer, bacana. Quem não quiser fazer, tudo bem. Não tem nada demais, mas é só para dar aquele bônus, aquela estrelinha a mais, aquele adicional na nota, depois se alguém precisar. Mas na parte de sala de partida, eu marquei elas como concluídas. E eu já quero falar daqui a pouco, porque, mas já antecipando alguma coisa rapidinho, é que esses conceitos de sala eu vou precisar para aplicar VoIP no jogo, beleza? Então o que acontece é o seguinte, a gente está caminhando agora para HTTPS, e uma vez que a gente está caminhando agora para HTTPS, a gente pode fazer coisas que a gente não podia fazer antes, que é acessar algumas APIs que tem no navegador. E aí eu quero acessar uma que é acessar os dispositivos, que é principalmente microfone e câmera, e poder fazer essa transmissão, não só capturar essas mídias, mas poder fazer a transmissão dessas mídias. Sendo assim, o nosso jogo, pelo menos esse modelo que eu estou fazendo, esse jogo de exemplo, ele pode então agregar a conversação, pelo menos a parte de áudio. Eu não estava pensando muito em vídeo, estava pensando só em áudio, até porque tem a ver com o chip, tem a ver com a matéria, etc. Onde os jogadores, além deles poderem jogar de uma forma multiplayer, eles podem conversar enquanto jogam. Beleza? Então, isso aqui fica para daqui a pouco, já retomo, que é só dar uma passagem geral e depois voltar para cá. E o HTTPS também. Em relação a TIP em particular, como o encontro que a gente teve hoje da manhã, eu quero apresentar esse material. Eu sei que ele é bem datado, ele começou a ser produzido lá no finalzinho assim, de 2009, ele foi até 2011, parou meio no tempo, mas ainda assim, conceitualmente, eu acho que ele ainda está bacana. Eu vou deixar na descrição o link para vocês darem uma olhada, o guia básico de VoIP com asterisco, onde eu mais ou menos, uma vez que essa disciplina eu já ministrei tanto no subsequente e em outras edições do integrado, que era mais ou menos um material para resumir, que eu usava, né, nas aulas, para resumir mais ou menos os grandes eixos de VoIP, telefonia IP, etc. Então aqui eu falo do SIP, etc., não só dos protocolos, mas o que eu quero chamar a atenção são esses blocos aqui onde a gente vai tratar. Então, quando a gente está falando de VoIP, telefonia IP, VoIP, só para destrinchar um pouco, isso está até claro nas referências aqui, principalmente aqui do Kocher, onde ele fala sobre isso. Quando a gente está falando de VoIP, a gente está falando de qualquer forma de codificar a voz e mandar de uma forma fragmentada através de datagramas IP. Né? Eu ia falar TCP, mas normalmente até inclusive é sobre o DP, mas pode também ser sobre TCP sem problema nenhum. Então esse é um ponto fundamental. VoIP é uma forma de codificar a voz e mandar através de datagramas, num cenário de melhor esforço, rede de melhor esforço. Então pode haver perda, pode haver vários problemas, e aí aparecem os codecs e coisas assim. Quando a gente está falando de telefonia IP, a gente está falando de conceitos que são associados ao mundo de telefonia, como chamadas, registro em central, tarifação, o log das ligações, né, os CDEs e por aí vai, serviços, estacionamento de chamadas, né, o call parking, transferências. Então esses serviços que são tradicionais em PBX ou soft switches, onde a gente começa
pegar essa parte não só de VoIP, mas colocar isso dentro de um cenário associado mais à telefonia. Então seria eu pegar o VoIP e colocar dentro da telefonia que acaba ficando telefonia IP. Então aqui no caso, eu quero pegar algumas coisas muito amplas de VoIP, certo? E algumas coisas mais pontuais de telefonia IP. No caso mais amplo de VoIP, é que eu quero fazer com que a gente defina, antes de mais nada, essa sinalização, que é o estabelecimento de entidades que querem conversar entre si, querem estabelecer uma sessão de mídia, então esse termo eu vou falar cada vez mais, uma sessão de mídia, para que eles possam negociar o caminho por onde vai ser transmitida a mídia, o formato da mídia, e então aqui entra a descrição de mídia, qual é o codec, qual é a mídia, qual é a qualidade da mídia, né, com a taxa de amostragem, quantização, por aí vai, para que possa depois de fato transmitir a mídia, transportar, hoje eu já uso o termo transporte, transportar a mídia do ponto A até o ponto B, você tem que passar por alguns pontos intermediários, para que eu possa fazer isso com qualidade de serviço, ou pelo menos mensurar. Se eu não consigo aplicar uma qualidade, que eu posso pelo menos mensurar para saber se está funcionando bem. Se a ligação, por exemplo, está muito ruim, que eu possa ter algum mecanismo ali para ou reduzir um codec, ou reduzir uma taxa de transmissão, uma taxa de amostragem, quantidade de bits transmitidos, se o codec é adaptativo, né, ABR, CBR, etc. Ok? Então eu vou passar esse material só para a gente ter pelo menos esse que eu sempre digo, como eu falei aqui, aqui em Arc, né, originalmente em Arc, que é ter essa base de um vocabulário mínimo de conceitos que estão ali. Claro, depois eu mostro alguma coisa sobre como implementar aqui nesse guia bem simples. Só que aqui eu quero fazer um pequeno corte de como a gente vai aplicar no nosso cenário. Ao invés da gente usar telefonia IP tradicional, como a gente sempre usa, de ter um PBX, que é uma central telefônica IP, com SIP, claro, normalmente vai ser o asterisco, tá? Mas podia ser outra implementação. A gente usar um softphone, a gente vai usar esses softphones ou ATAs, ou dispositivos, ou telefones IP também. Então eu quero quebrar um pouco essa lógica, porque uma vez que a gente está falando já de mundo web, e a gente já está caminhando para isso, e a gente vai chegar num ponto em que a gente vai estar no nosso cenário com HTTPS. O S de seguro faz com que a gente possa acessar as APIs específicas do navegador. Então a gente pode capturar o microfone, capturar a câmera, como eu tinha dito, e transmitir isso. Sendo assim, uma vez que a gente tem HTTPS, que é uma coisa que eu quero fechar até o final da semana, a gente ter nosso cenário com HTTPS, a gente pode ter então um cenário com VoIP, mas a gente vai ter essa parte aqui embutida nas mídias. Então, quando a gente define que os jogadores vão entrar, a gente vai definir essas salas de partida, só que essas salas de partida não vão ser só dos jogadores, mas também vão ser salas de áudio. Mais ou menos lembrando aquela lógica de salas de áudio onde tinha várias pessoas, mais de duas pessoas, para poderem conversar. Aqui no caso a gente só vai estar trabalhando com duas pessoas, que é o que interessa para o jogo, é uma forma fácil de implementar, é viável no tempo que a gente tem, e aí tá bacana. E aí a gente vai programar. Então isso aqui não vai ser para o jogo, vai ser para o áudio. Então as pessoas vão entrar na sala, e aí sim elas podem trafegar dados do jogo, placar, por exemplo, informação, posição dos jogadores, colisão, aquela coisa toda que a gente já está trabalhando, mas também a parte de mídia, perfeito? Ok? Então, não vai ter asterisco, porque a gente vai usar o nosso servidor Node, o nosso servidor Express, para ser o nosso servidor de sinalização. A gente vai usar ele para fazer isso. E aí, no caso, eu quero passar um outro material. Esse material ele está online, disponível nessa versão, sem custo. Para quem quiser usar o tradutor do próprio navegador, uma vez que não tem familiaridade com o inglês, eu já fiz isso, também funciona muito bem, só tem que ter um cuidado num único detalhe, aquelas caixinhas de código, ele vai traduzir, então às vezes o get, que é o método HTTP, tem que sempre lembrar que ele é get, independente de qual idioma que está sendo lido. Perfeito? Então só tem que cuidar com essas caixinhas de código. De resto, é uma tradução que ela tem funcionado bem. Eu já fiz o teste aqui.
desse livro, que é o HPBN, que ele está todo online também, é a mesma coisa, vai ficar na descrição, blá, blá, blá. Tem, claro, para quem quiser ler tudo, certo? Mas ele vai fazer um bom apanhado, falando algumas coisas sobre TCP, UDP, ele vai falar sobre redes sem fio, aqui no caso o Wi-Fi, né? Redes sem fio em geral, mas o Wi-Fi pontualmente, ele vai falar de redes móveis, etc. Apesar de ser um livro voltado para desempenho, muito dos primeiros, a primeira metade, ou até mais ou menos 60%, 70% de cada um desses capítulos, ele fala dos conceitos e depois ele aplica o desempenho, implementa o desempenho para cada um desses pontos. Quero chamar a atenção então para 3 capítulos que a gente vai precisar. TLS, com TLS e mais algum outro material que eu passar para vocês, a gente mata esse item aqui de estudar HTTPS. Então esse aqui tá bem bacana, tá bem legal e ele é dinâmico, é prático, não fica naquela entrando nos detalhezinhos, etc, aquela coisa toda. Outra coisa que eu quero chamar a atenção também é de WebSocket. É legal porque a gente já está usando o WebSocket, no nosso caso Node, a gente está usando a implementação do Socket.io, mas a gente está implementando já o WebSocket, então seria legal vocês também darem uma lida sobre isso. E para finalizar, que é o meu xodozinho, que é WebRTC. WebRTC é todo um framework, um monte de coisa para transmitir dados e mídias em tempo real usando como dispositivo terminal um navegador. Então, voltando para cá, então ao invés da gente usar um softphone, como um Jitsi aqui que tem no exemplo, como um ATA, como um telefone IP, nós vamos usar o navegador. Olha que maravilha! A gente está usando o navegador desde o início dos tempos aqui em Arc, então a gente vai continuar utilizando. E aí, no caso, uma vez que a gente tem HTTPS, a gente vai conseguir acessar principalmente microfone e a gente pode estabelecer uma chamada telefônica ou abrir uma sessão de mídia, melhor falando, durante a partida. Então, quando alguém entrar na cena 1 do meu jogo, que é a cena onde tem lá o meu mapa, o telemap, aquela coisa toda, quando entrar, eu não sei se eu vou colocar automático, né? A pessoa simplesmente liga automático, atende automático, ou vai ter um botão para ligar, mas as pessoas vão poder conversar. Então, o personagem azul, o personagem marrom, que são meus dois jogadores, jogador 1 e jogador 2, essas pessoas vão poder conversar durante a partida. E para isso, a gente precisa obrigatoriamente definir salas de áudio, que são as salas de partida, e programar elas. Então isso é uma coisa que eu quero fazer para os próximos dias. E é aí que entra toda a grande graça. Porque o WebRTC ele precisa de uma sinalização, ou seja, eu preciso definir quais são as entidades, os interesses entre cada entidade. Então A liga para B ou A convida B para uma sessão de mídia, B também faz uma contra-oferta, uma vez que eles dizem quais são os codecs, quais são as mídias, quais são os formatos, se eles querem ou não querem aceitar, uma vez que eles entram em acordo, eles começam a transmitir a mídia, começam a transportar a mídia de A para B e de B para A, né, nos dois sentidos, e aí depois a gente pode encerrar essa chamada telefônica ou uma sessão de mídia, e aí a gente tem a ligação entre a matéria de tipo com a matéria de ARC, uma vez que a gente vai ter uma sessão de mídia ou uma chamada telefônica dentro da partida. Mas para isso é importante que vocês leiam principalmente o TLS, essa primeira parte, onde é que o TLS se encaixa. Volto a dizer, apesar de ter muitas siglas, muitas coisas, é uma leitura, eu acho bem interessante, bem legal mesmo, gosto bastante desse material. O WebSocket eu coloco aqui como uma leitura opcional, uma vez que a gente já está trabalhando, mas eu acho que ajuda bastante entender como está acontecendo, canal bidirecional, porque o WebSocket aqui ele é usado para a sinalização. Eu preciso criar um canal bidirecional para que alguém mande para o servidor, é o nosso servidor, de sinalização também, né? E mande lá para o terminal. Ou seja, a gente precisa fazer com que o A consiga falar com o B passando pelo servidor. Então, os dois sentidos têm que funcionar. Precisa de um canal bidirecional, aí o WebSocket vai resolver o nosso problema. E, por fim, um monte de coisas que já existem no navegador para transferir, para transportar mídias e, principalmente, mídias que podem ser capturadas como o nosso microfone que a gente vai implementar. Um monte de coisa, um monte de informação e aqui aqui cabe uma coisa importante, que é o que eu tinha definido com vocês. A implementação que eu vou fazer a implementação no meu jogo em relação a chip.
Para quem quiser, é bem-vindo e é convidado a também fazer essa implementação no seu jogo, apesar delas não ser obrigatória. No final de tip, eu vou fazer provavelmente duas possibilidades de avaliação. Quem quiser implementar no seu jogo, bacana, eu vou aplicar isso. Quem não for aplicar, uma vez que eu sei do grau de complexidade que isso vai envolver, eu vou fazer uma avaliação na forma de um formulário, um questionário, alguma coisa assim, que vai ter um prazo ali de uma semana para vocês fazerem, vocês preencherem, que é mais ou menos fazer uma análise. Vocês vão jogar o meu jogo, ver como é que se comporta a sinalização, descrição de mídia, o transporte da mídia, e se for alguma coisa competente à qualidade de serviço. Como é que funcionou? Se teve perda, se não teve perda, se não só uma questão de percepção auditiva, né? Se percebeu que o áudio falhou, mas principalmente se os indicadores, que inclusive o próprio navegador vai dizer para a gente, se ele vai mostrar para nós com dados, com números, se a qualidade da ligação, da sessão de mídia tá bacana, certo? Então é mais ou menos esse ponto que a TIP vai se encaixar, ela vai se integrar de uma forma até, felizmente, estamos num momento bem propício para encaixar a matéria, e a ideia é que vocês se informem aqui, principalmente se informem com esse material, com esse livro, para quem quiser ler de ponta a ponta, recomendadíssimo, mas para quem não quiser, só falar principalmente sobre TLS, WebSocket opcional, já falei, e WebRTC. Então fica aqui o importante, ler sobre TLS, que tem a ver com ARC, e ler sobre o WebRTC, que tem a ver com TIP. Tá? Talvez soe um pouco estranho, porque eu vou começar a misturar as duas matérias, mas como eu já falei várias vezes, e eu comentei com vocês isso hoje de tarde, TIP tem muito pouco tempo de sala. Então eu vou tentar juntar as duas para que ele consiga, na matéria de TIP, aproveitar esse espaço. E já que a gente consegue juntar as duas matérias e fazer o WebRTC para o jogo, bacana, fechou, o vídeo já está cumprido e até mais, pessoas. É isso. Please hang up and try again.